Olá, tudo bem? Espero que sim. Comigo tá tudo beleza. Estou muito feliz com a repercussão das nossas aulas aqui pela fanpage. Tenho recebido mensagens carinhosas tanto pela fanpage como pelo link contato lá no meu site. Olha, fique à vontade, mande as suas dúvidas, mande os seus questionamentos. Eu já disse para vocês, né? Logo após nós terminarmos essa sessão de correção de questões da prova do Ministério da Integração Nacional, eu já vou aqui também fazer uma pausa e corrigir algumas questões que vocês me enviaram. Vou esclarecer alguns pontos que foram enviados por e-mail, algumas dúvidas, vou esclarecer alguns questionamentos. Então fique à vontade para me questionar, para me indagar. Se eu não puder responder por e-mail, eu vou te responder. Olha, se eu não puder responder por e-mail, eu vou lhe comunicar, né? Olha, não vou responder por este e-mail, mas vou responder lá na fanpage por meio do vídeo que vai ser gravado. E às vezes fica até mais garantida essa resposta, por quê? Porque aí vai ser mais complexa a explicação, você vai poder detalhar alguns pontos que por escrito fica meio difícil, né, a gente interagir. Então pode mandar, porque através desse contato que você fizer, nós vamos aí esclarecer todas as suas dúvidas. Esse é o objetivo desses vídeos que estão aqui disponibilizados. Por quê? Porque se não for esse o objetivo, não tem por que disponibilizar esses vídeos. Combinado? Conto com você, porque essa interação é muito importante. Como eu já disse anteriormente, estou preparando um encontro ao vivo, é tudo uma questão de logística aqui, em breve vou comunicar para vocês, certo? Então vamos lá, corrigir a questão 36, que foi aplicada no concurso do Ministério da Integração Nacional. Questãozinha bacana, trazendo um assunto que é muito frequente em provas. Cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Olha só o teor da questão 36. Não constitui cláusula exorbitante dos contratos administrativos legalmente prevista a que estabeleça a seguinte possibilidade. Então vamos lá tecer alguns comentários rápidos aqui. Primeiro, o que são cláusulas exorbitantes? Olha, como o próprio nome já diz, cláusulas exorbitantes são algumas cláusulas colocadas no contrato administrativo que vai ser assinado pelo particular, que exorbitam as regras do direito comum, que extrapolam as regras do direito privado. Então são determinadas cláusulas que colocam a administração pública em um patamar de superioridade em relação aos particulares. Ou seja, são cláusulas contratuais, gente, que nós não encontramos, em regra, em contratos regidos pelo direito privado. Por que nós não encontramos essas cláusulas orbitantes dos contratos regidos pelo direito privado, professor? Porque desequilibra o contrato. Porque essas cláusulas orbitantes concedem, entre aspas, privilégios para uma parte em detrimento da outra. Então, uma parte, no caso de administração, ela vai ficar em situação de superioridade, em situação privilegiada em relação ao particular. Por isso essas cláusulas são chamadas de cláusulas exorbitantes. Por exemplo, vamos supor que você contratou um pintor para pintar 100 metros do muro da sua casa. Gente, o muro da sua casa tem 150 metros. Mas você somente acordou no contrato com o pintor 100 metros daquele muro. Então ficou acertado o seguinte, olha, você contratou o pintor para pintar 100 metros do muro da sua casa, e aí o pintor diz para você, Fabiano, pode ficar tranquilo que eu vou concluir essa obra, esse serviço, em 30 dias. Então, em 30 dias, nem mais nem menos, eu lhe entrego o serviço prontinho, pode ficar tranquilo. E em contrapartida, você me paga aí 10 mil reais pela pintura. Combinado. Esse foi o acordo. E naquela negociação, o pintor ainda chegou e falou para mim assim, ô Fabiano, você não quer pintar os 150 metros de uma vez, não? E eu disse, não, só os 100 tá bom, meio aquele pedaço do meio do mato, ninguém vai ver mesmo, não vai influenciar em nada, vou pintar só 100. Beleza. E aí o pintor começou a fazer o serviço dele. 5 dias depois, eu mudei de ideia. Fui dormir, tive um sonho, e alguém me disse, pinta o muro inteiro, moço. Vai ser muito mais proveitoso para você. E aí eu cheguei, pintou e falei assim, ô coxinha, eu resolvi ampliar o objeto do nosso contrato. Tínhamos fechado um contrato aqui que você ia pintar só 100 metros, e agora decidi
eu vou alterar o tamanho da pintura para 150 metros, tá ok? A partir de amanhã você vai pintar os 150 metros. Pergunta, o pintor é obrigado a concordar com aquela alteração? Que é feita pela minha pessoa unilateralmente? Claro que não. Não foi feito um acordo inicial em que ele iria pintar 100 metros e eu iria pagar para ele 10 mil reais? Foi. Então esse é o contrato, esse foi o acordo que foi firmado. Então eu não posso, posteriormente, chegar para ele e dizer, olha, estou determinando que você pinte mais 50 metros do muro. Posso falar isso para ele, né? Impor essa ordem. O que pode acontecer, eu sugerir uma renovação, um aditivo àquele contrato. Ô, coxinha, você concorda em alterar isso aí em mais 50 metros, né? Em contrapartida, eu vou te pagar, em vez de 10 mil, vou te pagar 15 mil. O que você acha? Pode ser, coxinha? Se ele concordar, tudo bem. Agora, eu impor unilateralmente? Não. Por quê? Porque aquele contrato é regido pelo direito privado. Eu sou um particular, coxinha é um particular. Então, nós estamos no mesmo nível. Temos uma relação horizontal. Entendido até aí? Só que lá na administração pública, não. Lá nos contratos administrativos, nós temos cláusulas exorbitantes. Então, se fosse a administração que tivesse contratado coxinha, ela poderia sim chegar para a coxinha e falar, ó, estou determinando aqui que você pinte 120 metros de muro. Não, administração, mas você falou que era só 100. Eu falei inicialmente que era só 100 mesmo. Mas agora eu mudei de ideia, você vai pintar 120. E aí? A administração pode alterar aquele contrato unilateralmente, independentemente da quiescência daquele pintor? Pode. Por quê? Porque nesse caso específico, nós estamos diante de uma cláusula exorbitante, que é a prerrogativa concedida à administração pública para alterar unilateralmente os contratos administrativos. Claro que existem limites. Esses limites não estão sendo abordados aqui na questão, por isso eu não vou falar sobre eles agora. Então, a administração não pode chegar, por exemplo, e solicitar que o pintor ele execute um serviço de pintura no muro que passe de 100 para 200 metros do muro. Não pode. Se fosse naquele exemplo de 100 para 120, pode, porque está dentro do limite básico de 25% para mais ou para menos, que é concedido à administração. Mas chegar e falar, quer que você pinte 200 metros? Aí já não pode. Então a administração também tem limites. Mas ela tem essa prerrogativa dentro dos termos legais de fazer a alteração, em regra, em até 25% para mais, 25% para menos. Então, gente, falou-se em cláusulas exorbitantes nas provas da ESAF. Primeiramente, leia o artigo 58 da Lei de Licitações e Contrato Administrativo. Por quê? Porque na Lei 8.666, mais precisamente no artigo 58, nós vamos encontrar 5 cláusulas exorbitantes. 5 informações são muito cobradas em concurso. Artigo 58. E além daquelas cláusulas exorbitantes previstas lá no artigo 58 da Lei de Licitações, nós ainda temos outras cláusulas exorbitantes que são referidas por autores. Porque não estão no artigo 58, estão espalhados por outros artigos da Lei de Licitações. Ok? Então vamos analisar aqui a questão 36 e eu volto a falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Olha só. 36. Não constitui cláusula exorbitante, não constitui cláusula que coloca a administração em situação de superioridade em relação ao particular. Legalmente prevista, a que estabeleça a seguinte possibilidade. 2 pontos. A. Aplicação de sanções pela administração contratante. E aqui nós temos uma cláusula exorbitante? Temos. Então o artigo 58 diz que a administração pública ela tem a prerrogativa de aplicar penalidades ao contratado se ele praticar alguma irregularidade durante a execução do contrato, independentemente de recorrer ou de autorização do Poder Judiciário. O professor pode aplicar? Pode. Quais são as sanções? Estão lá no artigo 87 da Lei de Licitações. Advertência, uma multa, uma suspensão de participação em licitação ou proibição de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos, declaração de inidoneidade para participar de licitações e por aí vai. Então essas sanções estão lá no artigo 87 da Lei de Licitações. Então essa é uma cláusula exorbitante. B. Prorrogação unilateral dos contratos de serviços contínuos. Prorrogação unilateral dos contratos de serviços contínuos? Não se trata de uma cláusula exorbitante, por quê? Porque não está lá no artigo 58. Não tem essa cláusula exorbitante, não. Então, resposta letra B. C. Rescisão unilateral do contrato. É uma cláusula exorbitante? É.
Inclusive está lá no artigo 58 da Lei de Licitações. Então a administração pública ela tem a prerrogativa de chegar e rescindir o contrato unilateralmente, independentemente da concordância ou da aquiescência do contratado. Quer ver um exemplo? Vamos supor que o contratado ele retardou, sem qualquer justificativa, o início da obra. Vamos supor que a obra estava programada para iniciar no dia 1º de setembro de 2012. Já estamos no dia 10 de outubro de 2012, mais de um mês depois, e até agora não começou a obra. E aí? A administração pode chegar com base no artigo 78 da Lei de Licitações e rescindir o contrato administrativo. É uma cláusula exorbitante, independentemente da concordância do particular. D. Ocupação provisória de móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato. Também está lá no artigo 58. Então, às vezes, um determinado particular que venceu uma licitação para prestar um determinado serviço público, realizar uma obra X, ele está executando o contrato de forma irregular. Isso tem causado prejuízos para a administração. Mas como o serviço que ele presta, como a atividade que ele está executando é considerada essencial, aquele serviço, aquela atividade não pode ser interrompida. Então o que a administração vai fazer? A administração vai ocupar temporariamente as instalações do particular. Então ela mesma vai assumir a prestação daquele serviço, a execução daquela atividade, até que tudo fique normalizado. Uai, então isso é uma cláusula exorbitante, né? Isso aí não acontece na iniciativa privada, não. Então, é uma cláusula exorbitante dos contratos administrativos. Está no artigo 58 da Lei de Licitações e Contratos. E letra E, alteração unilateral de cláusula contratual. E aí, a administração pode alterar unilateralmente uma cláusula do contrato? Pode. Ela tem limitações? Tem. Ela tem limitações, que não vem ao caso aqui. Mas que ela pode, ela pode. Vou lembrar daquele exemplo lá? Você falou que a administração poderia, por exemplo, aumentar o objeto do contrato de pintura de um muro em até 25% para mais ou para menos, né? Essa é a regra geral. Está com dúvidas? Dá uma olhadinha lá no artigo 65 da Lei de Licitações e Contratos, que você vai conseguir esclarecer essas dúvidas. Então, eu vou voltar a falar sobre o assunto aqui, mas já para antecipar, você já pode ir lá e acessar o artigo 65 da Lei de Licitações e Contratos. Então, gente, dentre as alternativas previstas na questão 36, a resposta é a letra B. Porque a letra B é a única que não caracteriza uma hipótese de cláusula exorbitante. Essas são as únicas cláusulas exorbitantes, professor? Não. Nós temos outras espalhadas pela Lei de Licitações e Contratos. A professora Maria Silva Zanella de Pietro, por exemplo, ela afirma que a prerrogativa concedida à administração pública para exigir garantias nos contratos administrativos também é uma cláusula exorbitante. A prerrogativa concedida à administração pública para fiscalizar os contratos administrativos também é uma cláusula exorbitante. E aí, dependendo do autor que você estiver estudando, você vai ter um número maior ou menor de cláusulas exorbitantes. Mas para ESAF, o essencial, o básico, é que você memorize o artigo 58 da Lei de Licitações e Contratos. Fácil, né? Pois é. Até a próxima. Foi um prazer. Tchauzinho.